Segundo Reis, capítulo 4. A multiplicação do azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diz-me o que tem em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantos quanto puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: Pois agora vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. O filho da sunamita revive. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Porque desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar e ficar tranquilo. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: Eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho. Seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai, chama ela de novo, vai. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: Por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva. Tu és um homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ela gritou ao pai: Minha cabeça, ai que dor de cabeça! O pai imediatamente rogou ao seu servo: Leva-o à sua mãe, rápido! Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova,
nem Sabat, que é o sábado. Mas ela, despedindo-lhe, lhe disse: Shalom, paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Conduze-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: Vai bem? Vai tudo bem com seu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: Bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-lhe-se aos seus pés. Chegou-se Geazi para a retirar, porém o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: Cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino exclamou: Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que, se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino, sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto, estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas roupas repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi saiu correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: Toma o teu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. A comida envenenada se torna sã. Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome assolava toda a região, estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente. Ele solicitou ao seu servo: Põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verduras e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-o em pedaços e colocou-as no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi fervido e servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Ô homem de Deus, há morte na panela! E não conseguimos mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: Trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: Servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. A multiplicação dos pães. Um homem veio de Baal-Shalisha, que é Baal-Salisa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes.
Então Eliseu orientou ao seu servo: serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé, o Senhor: comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Segundo Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procuro um motivo para criar um conflito entre nós? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então esse mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível da minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Fafar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos aproximaram dele e aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso.
Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz e boa viagem. E Naamã foi-se afastando. Geazi é castigado. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, que é Geazi, o servo de Elishá, que é Eliseu, o homem de Deus, protestou: O meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo, e indagou: O que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: Sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos discípulos do profeta acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, dê-lhes um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: Aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e os guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida, entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. Esse lhe indagou: De onde vem, Geazi? Ao que ele replicou: Teu servo não foi a parte alguma, não. No entanto, Eliseu lhe afirmou: Porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e o seu corpo parecia coberto de neve.